Uma história repleta de guerras, reviravoltas, mudanças de poder, tinha que começar na entrada de uma fortaleza. Você está no Entre Destinos e Histórias e hoje a gente vai conhecer a história de Colônia do Sacramento. Sacramento é uma cidade que fica bem ao sul do Uruguai. Aqui em Colônia, a gente está apenas 50, 60 quilômetros em linha reta de distância a Buenos Aires. E aí talvez vocês me perguntem, tá, Maurício, mas como que Portugal chegou até aí? E como que a Espanha reagiu a isso? Exatamente. Esse foi o motivo pelo qual esse lugar aqui foi tão disputado. A controvérsia sobre a foz do Rio da Prata, ela existe desde a sua descoberta. Haja vista que espanhóis defendem que Juan Díaz de Solís foi quem encontrou o local por primeiro, em 1514, e os portugueses dizem que Juan Díaz de Solís, na verdade, era João Dias de Solis, que havia desertado de Portugal e chegou aqui através de missões espanholas, porque em Portugal já não poderia mais viver, haja vista que teria assassinado a sua mulher. Originariamente, o Tratado de Tordesilhas deveria se estender apenas até Cananéia, no litoral de São Paulo, quase divisa com o litoral do Paraná. Porém, os portugueses sempre foram empurrando com a barriga essa linha imaginária para frente. Primeiro chegaram a Laguna, e depois de Laguna, não se encontrou mais nenhum local que pudesse haver um porto mais seguro para que esses navios, caravelas portuguesas parassem. A inexistência do porto fez com que os portugueses fossem cada vez mais entrando na bacia do Rio da Plata. Quando os portugueses aqui chegaram em contato com locais e também através de descobertas próprias, perceberam que na região havia artefatos de prata. E esses artefatos, eles teriam vindo diretamente dos povos incas. Por isso, a região ficou cada vez mais disputada por portugueses e espanhóis, e também por isso que a gente está diante do Rio da Prata. Tá, Maurício, mas por que os portugueses acreditavam que isso aqui era deles? Havia uma teoria chamada de Isla Brasil ou Ilha Brasil. Essa teoria dizia que do centro do Brasil, ou no centro do Brasil, havia uma grande porção de águas que abasteciam então os dois maiores rios aqui da América do Sul, que seriam o Rio da Prata e o Amazonas. O Brasil então ficaria dividido do resto do continente por esses rios. Tá, o mapa não é bem assim como os portugueses imaginavam, mas é claro que existe um pouco de verdade nessa teoria. Haja vista que a região do Pantanal e do centro-oeste brasileiro possui diversos rios que são afluentes do rio Amazonas e também afluentes aqui da bacia do Rio da Prata. Diante disso, os portugueses passaram a defender que essa terra era deles por direito. Mas é claro que isso não ia ser bem recebido pelos espanhóis, pois, como eu já disse para vocês, a região aqui de Colônia do Sacramento era uma região muito estratégica, estava embaixo do nariz dos espanhóis, porque Buenos Aires está muito perto daqui, e, além disso, havia aqui uma possibilidade de traçar caminhos pelo continente até as regiões que já eram portuguesas, tais como Laguna, Cananéia, entre outras. Entre 1580 a 1640, formou-se a União Ibérica na Europa, ou seja, não havia muito sentido você distinguir Espanha e Portugal, os dois reinados. Isso fez com que a região aqui passasse por um certo período de paz. Porém, logo após a separação dos reinos, Colônia do Sacramento passou a ser alvo de grande disputa entre os dois países. Com a divisão da União Ibérica, os portugueses, então, viram este local como um local estratégico. Por isso, Manuel Lobo saiu do Rio de Janeiro em 1680 com 5 navios, 500 homens e vários canhões, e no caminho regimentou mais gente, como em São Vicente e São Paulo. Chegando aqui, ele fundou a Colônia de Sacramento. Então, a primeira fundação de Colônia de Sacramento
é portuguesa, mas é claro que a Espanha não ia deixar barato. Em agosto daquele mesmo ano, Colônia do Sacramento foi invadida e tomada pelos espanhóis. Assim, praticamente restou completamente destruída pelos espanhóis e os portugueses foram daqui expulsos. Seria esse o fim de Colônia do Sacramento? Não. Enquanto os espanhóis eram melhores na arte da guerra, os portugueses eram mais preparados para a arte da diplomacia e levaram então a questão para os tribunais, retomando a área através de uma decisão jurídica em 1681. Se você chegou até aqui no vídeo é porque ou deve gostar da história, ou deve estar curioso sobre a história de Colônia do Sacramento, ou deve estar realmente gostando do vídeo. Então eu convido você, se você quiser, claro, a deixar o like aí para mim, compartilhar com os teus amigos, para que esse tipo de história aqui nunca se apague. E eu peço isso encarecidamente porque vocês sabem que eu sou uma orquestra de um homem só aqui, então estou dirigindo o Gol por aí, dormindo dentro do Gol, filmando tudo para vocês, editando tudo depois e finalmente postando aí para que vocês confiram. Vamos fortalecer aí, pessoal. Valeu. Assim, em 1682, os portugueses voltaram para cá e reergueram a cidade sobre as ruínas da antiga Colônia do Sacramento, criando até mesmo essa fortaleza que aqui se encontra, claro que reconstruída, passando a ser Colônia do Sacramento, assim, importante ponto de transição e de comércio entre os países. Aqui eram trocados escravos por prata, que vinha do Peru. É importante destacar que a Espanha não tinha uma cultura tão escravocrata quanto a cultura portuguesa. E os portugueses não tinham no Brasil, pelo menos não até aquele momento, encontrado metais preciosos a ponto de serem sustentáveis nesse mercado. Podemos falar então que Colônia passou a ser a primeira zona franca da América do Sul. Aqui tínhamos a união de vários povos, tanto os já brasileiros nascidos no Brasil, portugueses, espanhóis, argentinos já nascidos em Buenos Aires e também os povos que se identificavam aqui com a região do Uruguai, que veio a ser criada somente anos depois como um estado tampão entre o Brasil e a Argentina, mas é claro que a Espanha não ia deixar isso barato novamente. Em 1705, Colônia foi novamente invadida pelos espanhóis. Essa invasão de 1705 terminou de uma forma, no mínimo, curiosa. É claro que Portugal recorreu novamente aos tribunais, defendendo que essa região era dele. Novamente, os tribunais entenderam que essa região pertencia a Portugal. Porém, os limites dessa vez foram mais reduzidos ainda. Em 1715 foi assinado o Tratado do Tiro de Canhão. Esse tratado estabelecia que Portugal podia dominar a região aqui desde que a sua influência não ultrapassasse aquilo que era o alcance de um tiro de canhão. Colônia do Sacramento então virou enclave, tal como o Vaticano é hoje, ou então fazendo uma analogia, como o Distrito Federal é dentro do estado de Goiás. Isso fez com que, por um lado, os portugueses tivessem dificuldade de conseguir mantimentos aqui e que os espanhóis ficassem verdadeiramente bravos com a situação, porque tudo ao redor era espanhol, menos Colônia. Colônia do Sacramento, então, tem papel decisivo, inclusive, na formação do estado do Rio Grande do Sul. Haja vista que os portugueses, para tentar abastecer aqui e também tentar proteger, começaram a fundar estradas, caminhos daqui até o Rio Grande do Sul e fundaram também algumas fortalezas no caminho. Mas a Espanha não ia deixar barato. Em 1735, novamente, Colônia foi invadida por espanhóis e tomada. E em 1750 foi assinado o tratado que deveria dar fim a essa discussão. O Tratado de Madrid estabelecia que Colônia do Sacramento seria espanhola desde que as terras do Rio Grande do Sul, onde se encontravam os 7 povos das missões, fossem transferidas para Portugal. Só que nesse tratado, ambas as nações esqueceram-se de combinar com os indígenas. É claro que uma absorção daquele território por Portugal não seria bem recebida pelos guaranis que ali estavam já estabelecidos em suas sociedades, em suas comunidades, com os jesuítas. Assim, como vocês podem perceber, a história vai
conversando entre ela. A gente vai chegar agora lá nas guerras guaraníticas, lá no Brasil, nos 7 povos das missões. Portugal e Espanha, naquele momento, uniram forças para expulsar os indígenas do local, para que o conteúdo do Tratado de Madrid fosse cumprido e aqui voltasse a pertencer à Espanha e os 7 povos das missões pertencessem a Portugal. A guerra se estendeu por vários anos, a Guerra Guaranítica, e não se parecia que Portugal ia ter sucesso tão cedo. Por isso, em Buenos Aires já havia uma certa movimentação para que Colônia fosse novamente tomada pelos espanhóis. E isso veio a acontecer em 1763. O governador de Buenos Aires, à época Pedro Ceballos, invadiu Colônia e não parou por aqui. Foi subindo por toda a costa uruguaia, chegando às terras brasileiras, tomando as fortalezas que Portugal havia construído e chegando até mesmo a Laguna e Florianópolis. Os portugueses, contudo, é claro que foram atrás da diplomacia e em 1777 foi assinado o Tratado de Santo Ildefonso, que é um tratado que estabeleceu limites bem semelhantes aos que a gente vê hoje, nos dias atuais. Já em 1801, os portugueses conseguiram, enfim, expulsar os indígenas dos 7 povos das missões após massacrá-los, empurrá-los em direção ao Paraguai, matá-los. Foi realmente uma chacina. Com isso, Portugal abriu mão aqui de Colônia do Sacramento e devolveu a Espanha. Como vocês puderam perceber, emoções, reviravoltas é o que não falta na história dessa cidade. Por isso que costuma-se dizer que ela é o metro quadrado mais disputado aqui da América do Sul. Em nenhum outro lugar houve tantos episódios de guerra como aqui. É claro que houveram guerras mais sangrentas, batalhas com mais mortes, mas com tantos episódios recorrentes e mudanças de poder, creio que Colônia do Sacramento seja realmente a campeã. E isso fez com que a gente observasse aqui em Colônia do Sacramento uma cultura, uma identidade cultural gigantesca. Essa identidade cultural, ela passa desde as construções, em que podemos observar casas, prédios, né, edificações de origem portuguesa e de origem espanhola, até o formato das ruas, como se escoa a água nas ruas, que Portugal tinha o seu próprio jeito de escoamento, que era em V, e a Espanha tinha já um escoamento como uma rua abaulada, como uma rua que a gente está acostumado a ver nos dias de hoje, onde a água corre para as margens. Outras coisas que a gente percebe aqui nas construções das casas são as casas com eira e beira e as casas sem eira e beira, que demonstravam também a condição econômica dos habitantes dessas casas. E também temos aqui características inglesas, porque nos anos de 1800 houve a invasão dos ingleses aqui, após já a Colônia do Sacramento estar tomada, estar dominada pelos espanhóis. Isso fez com que a miscigenação cultural, a miscigenação dos povos aqui fosse gigantesca. Se você caminha aqui por Colônia do Sacramento, você percebe que as ruas possuem nomes de portugueses, de espanhóis, de ingleses, de argentinos, de uruguaios. Isso faz com que a gente fique bastante maravilhado realmente com a cultura e tudo que isso aqui oferece em tão pouco espaço. Para quem gosta de história, então, Colônia é um prato cheio. Não só história, como geografia também, porque você consegue estudar toda a geografia aqui do Rio da Plata e entender o porquê que essa região era tão cobiçada e tão desejada pelos povos. Essa muralha e esse portão que aqui estão não são os originais de época, até porque Portugal e Espanha guerrearam muito sobre cada metro quadrado desse lugar que a gente aqui está. Porém, a base da fortaleza ainda é a mesma e ela foi reconstruída exatamente como era nos tempos passados. Bom, pessoal, dar um rolê aqui por Colônia é basicamente revisitar o passado. Essa parte aqui é a parte histórica da cidade, essa que a gente tá entrando. É claro que a cidade tem uma parte moderna, né, que fica logo ao lado aqui da onde a gente tá, mas, de fato, essa parte histórica aqui é a parte mais interessante. Aqui vocês conseguem ter uma noção do tamanho dessa muralha e de como ela foi importante para manter quem estava dentro da cidade seguro, ou minimamente seguro, né? Além da muralha, a gente percebe que as construções aqui preservam
as características do passado, né? Em toda essa parte histórica aqui da cidade. Você consegue, na visita aqui, subir ali na muralha para ter toda a vista. Não paga nada, né, para entrar aqui no centro da cidade. É uma cidade normal, com restaurantes, com alguma parte de comércio, artesanato, entre outros. Aqui a gente tem uma réplica, né, dos canhões da época, que hoje está servindo mais como ninho aí de passarinho do que para guerra, né, ainda bem. E ao fundo aqui vocês conseguem ver também já o estuário da Plata, né, o que demonstra de fato como era estratégica essa região. Bem no centro da cidade, a gente tem as primeiras construções, que hoje são ruínas. A gente tem a casa do governador, do Manuel Lobo, fundador da cidade, e essas ruínas foram as primeiras construções a serem destruídas, né, pela Espanha naquela primeira invasão, lá em 1680. Essa aqui é a Basílica do Santíssimo Sacramento, que também foi construída em 1680 e reformada várias vezes. Ah, como é bom amar! Esses takes a gente não planeja, mas eles saem, viu? Então, pessoal, aqui a gente vê um claro exemplo de rua portuguesa. Vocês podem ver que a rua, ela tende ao centro, para que o escoamento venha para o centro da rua. As ruas espanholas não, elas tendiam para as laterais. Essa aqui, como vocês podem ver, já é uma rua mais com características espanholas, porque não há aquela fenda no meio da rua e a água tende a escoar mais para lateral. Aqui vemos claramente a diferença das construções. Percebam o estilo de uma construção portuguesa, mais baixa, mais simples, para uma construção espanhola, já com um aspecto um pouco mais imponente, janelas diferentes também. Já aqui temos um exemplo de casa com eira e beira, que são esses telhados que avançam, né? Como se fosse uma marquise nos dias de hoje. Já é uma construção mais elaborada para alguém que já podia ter um pouco mais de poderio econômico na época. Essa rua aqui ela é chamada de Calle de los Suspiros porque, segundo diz a história, aqui ficavam os prostíbulos e para quem passava na rua se escutava os suspiros das pessoas de dentro das construções. A história do farol de Colônia do Sacramento também é bastante interessante. Ele foi construído em 1857 em cima das ruínas do convento de São Francisco Javier. E agora, né, anos depois, quando foram reconstruir o convento, perceberam que iam ter que derrubar o farol. Então preferiram deixar o convento em ruínas e o farol utilizável. Aqui, pessoal, a rua já em homenagem ao descobridor aqui da Foz do Rio da Prata, que até hoje portugueses e espanhóis não entram em consenso se ele era português ou espanhol. Também na Praça Central a gente tem uma série de referências aos navegadores, né, que fizeram parte dessa história e vários deles naufragaram aqui. A gente tem um museu para isso também aqui na parte central. E esse take aqui, o final dele, eu só deixei porque lembrei da minha infância, pensando no meu irmão, minha mãe e eu subindo no canhão. Aqui mais uma imagem aí para vocês do geral aqui de Colônia. Nessa praça a gente tem vários restaurantes, tem artesanato. O clima de Colônia ele é um clima bastante agradável, até para quem não gosta de história, porque a gente tem algumas praias no Rio aqui também, e a cidade é bastante acolhedora. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado aqui de Colônia do Sacramento, assim como eu gostei. Espero que possam visitar aqui esse local um dia, porque realmente é um museu a céu aberto. Vejo vocês aí pra frente em mais destinos e histórias que a gente vai contar por esses caminhos. Valeu, um abraço!